galerinha, tudo bem com vocês? Eu estou bem, estou me cuidando bastante. Muito álcool gel, sair bem pouquinho. Cuidado com a tua máscara, ela é só tua. Não esquece, não empresta para ninguém. Te cuida, cuida de ti, cuida da tua família. Eu sou a professora Raquel Lenci Menezes e vou trabalhar hoje com vocês matemática. Matemática, sim, é uma delícia se tu aprenderes. E tu vais aprender comigo hoje. Hoje vamos falar sobre frações equivalentes. Frações equivalentes? Mas o que é isso? O que são frações na verdade? Frações nada mais é do que pegar algo inteiro, um todo e partilhar. Pegar os pedacinhos deste inteiro. As frações equivalentes são bastante simples, desde que tu entendas desde o início. Bom, eu vou te dizer, para você tirar sua conclusão, o que vem a ser essa fração equivalente. Certa feita, 4 filhos receberam 4 chocolates, 4 barras do mesmo tamanho, certo? Godofredo, muito espertinho, pegou sua barra e cortou bem na metade. Quando ele cortou na metade, ficou pensando, vou comer muito chocolate e ainda sobra mais um pedaço. Quando viu, Genoveva disse, não, eu não vou cortar o meu pedaço da barra apenas em 2 partes, eu vou cortar em 4. Assim vai durar mais dias e como 2. Nhaque, nhaque. Tiburciano, deu risada à toa e disse, meus irmãos estão comendo muito chocolate. Eu vou dividir em mais partes. Eu vou dividir em 6 pedacinhos a minha barra de chocolate. E aí, como 3 e ainda sobra chocolate. Tibúrcio olhou, mas bem capaz que eu vou comer tudo isso de chocolate. Eu vou dividir a minha barra, que é do mesmo tamanho da dos meus irmãos, e vou dividir em 8 pedaços. E como? Nhaque, 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 nhaque. 4 pedacinhos. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que o Godofredo comeu um meio. Um meio ele comeu do chocolate. Como assim, professora? As frações são divididas em numerador, que é o de cima, o número de partes que eu pego, que eu bebo, que eu como. E o denominador é o que denomina quantos pedacinhos eu cortei. Então, Godofredo pegou uma barra inteira, repartiu em 2. Então, meu denominador, 2. E comeu uma dessas partes. Genoveva pegou a mesma barra e repartiu em 4 fatias. Então, o meu denominador será 4. E quantas partes ela comeu? 2. Então, a minha fração é 2 quartos. Tibúrcio fez o quê? Pegou a mesma barrinha e repartiu em 6 fatias. Dessas 6 fatias, comeu 3. Então, 6 foram as fatias que repartiu e 3 ele comeu. O tiburciano pegou a mesma barra, repartiu em 8 pedacinhos e comeu 4. Vocês conseguem perceber que, na verdade, todos eles comeram a mesma quantidade? Então, o que quer dizer frações equivalentes? São aquelas frações que eu posso escrever de maneira diferente, mas que representam a mesma quantidade. Percebam, aqui os 2 pedacinhos se encaixaram e deu a metade da barra. Neste momento, se eu tirar este laranja daqui e puser para cá, comeu também a mesma quantidade. E neste quarto caso, também, se eu trouxer esses 2 coloridos para o ladinho de cá, também comeram a mesma quantidade. Frações equivalentes, então, são escritas de formas diferentes, mas representam a mesma quantidade, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu posso criar frações equivalentes. Bom, então vamos ver.
Vai embora todos os nossos desenhinhos, que acho que ficou entendido. E vou mostrar a vocês como eu gero novas frações equivalentes. Por exemplo, se eu desse a fração a vocês 3/5. Para eu achar frações equivalentes, eu posso multiplicar o numerador, que é o de cima, e o denominador, que é o de baixo, por números iguais. Se eu multiplicar por 3, tanto no numerador quanto no denominador, quanto é 3 vezes 3? Quanto? Não ouvi. 9? Perfeito. Quanto é 5 vezes 3? Diz aí, 15? Então, eu posso dizer que 3/5 é uma fração equivalente a 9/15. Eu também posso fazer de forma diferente. Eu te dou uma fração maior, 16/32, por exemplo. Eu não vou multiplicar ainda mais, eu quero reduzir. Eu quero ver as frações equivalentes menores ainda. Então, em vez de multiplicá-las, eu vou dividi-las. Ambos são números pares, então eu posso dividir por 2. Então, 16 divididos por 2 eu tenho 8. 32 divididos por 2 tenho 16. Posso afirmar que 16/32 é equivalente a 8/16. Pode deixar menor, prof? Pode. Ainda são pares. Ainda posso simplificar, diminuir por 2. 8 por 2, 4. 16 por 2, 8. Prof, eu acho que ainda a gente consegue ir mais adiante. Vamos lá. Ainda são pares, ainda consigo pelo númerozinho 2. 4 divididos por 2, 2. 8 por 2, 4. Será que eu consigo ir mais um pouquinho? Ainda são pares, eu ainda consigo. Por 2 novamente. 2 divididos por 2, 1. 4 divididos por 2, 2. E agora? O número 1 não é par. Não consigo dividir mais por 2. O 2 até daria. Como eu não consigo reduzir ainda mais, eu vou chamar essa fração de irredutível. Não consigo diminuí-la ainda mais, certo? Mas eu posso afirmar que 16/32 é equivalente a 1/2. Eu posso dizer que 8/16 é equivalente a 4/8. E assim por diante, ok? Agora vamos um pouquinho mais. Nós vamos aprender como eu comparo frações. Então, me acompanhe. Vamos lá. Quando a gente fala em comparar alguma coisa, olha só. Comparando frações. Comparando frações. Quando eu vou comparar frações, ou comparar qualquer que seja coisa, eu vou dizer, este é maior que aquele, este é menor que aquele, ou este é igual que aquele outro. Na matemática é sabido que tudo tem símbolos. Então, quais são os símbolos que eu uso para comparar? Então, vejam bem. Este ou este. Ah, eu me confundo tanto. Que símbolos são esses? Maior, menor ou igual? Mas eu ainda tenho dúvida, prof. Eu nunca sei, vou te dizer bem baixinho, qual é o maior? Qual é o menor? Ai, meu Deus, eu me confundo na hora de fazer. Não vai te confundir mais. Tu vais ver esta abertura. A boquinha aberta é sempre para o número maior. A pontinha é para o número menor. E esses dois tracinhos na horizontal é o sinal de igualdade. Para alguma coisa ser igual, tem que ser todos os detalhes iguaizinhos, certo?
Se eu disser para vocês que eu quero comparar números naturais, entrou outra palavrinha. Números naturais são aqueles números que começam no zero e vão até o infinito positivo. Também eu sei que quanto mais distante o número estiver do zero, maior ele vai ser. Então é tranquilo. Olha bem, 5 e o 9. Por exemplo, quem é o maior? O 5 ou o 9? Quem? O que você disse? O 9? Isso aí. Então a boquinha aberta vai estar virado para o 9. 3 ou 2? Qual é o maior? O 3? Então a boquinha aberta vira para o número 3. Vocês perceberam que, na verdade, estes símbolos são únicos? Vai depender a posição que tu puseres. Agora, se eu dissesse 10 e 10, qual é o maior? Não tem. Qual é o menor? Não tem. Então, simplesmente eles são iguais. Eu troco o símbolo. Barbada, prof. Barbada. Por que é barbada? Porque são números naturais. Mas eu disse a vocês que nós vamos comparando frações. Então, vamos prestar atenção novamente. Para que eu possa comparar essas frações. Então, eu vou mostrar para vocês novamente um detalhezinho. Eu te dou a fração 2/4 e te dou a fração 2/4 e te dou a fração 3/8. Eu achei que tinha entendido como que eu comparava essas frações. Mas claro, não existiam frações. Agora sim. Como é que eu vou saber qual é a maior? Só olhando. Então eu te sugiro que faça o desenho. O número debaixo, o denominador, diz quantos pedacinhos eu tenho que cortar a minha fatia, o meu chocolate, a minha pizza, o meu bolo. Então eu peguei este retângulo, que seria o meu chocolate, e reparti em 4 partes. E tomei 2. Este eu peguei o mesmo retângulo, só que reparti em 8 pedacinhos. E peguei 3. Se vocês observarem, qual ficou maior? Qual eu comi mais? Qual foi? Pode dizer. Na primeira, prof. Então, 2/4 eu posso afirmar que é maior, abre a boquinha, do que 3/8. Entendido? Vamos mais à frente um pouquinho. Será que a prof. Raquel quer que eu faça desenho sempre? Não. Tem outras formas que também eu posso comparar as frações. Tem outra forma. Como, professora? Eu tenho 2 frações, eu posso multiplicar cruzando-as. Quanto que é 8 vezes 2? 16. Quanto é 4 vezes 3? 12. Vocês lembram que eu estou sempre falando que eu tenho que pegar objetos iguais, o mesmo tamanho do chocolate para dividir, o mesmo tamanho da pizza para dividir? Então, como eu estou com denominadores diferentes, eu vou multiplicá-los também, para deixá-los iguaizinhos. Então, 4 vezes 8, 32. O resultado dessa minha multiplicação deu 16. 4 vezes 8 deu os mesmos 32. Então, eu tenho frações com denominadores iguais. 4 vezes 3 deu 12. Fica a dica. Quando os denominadores são iguaizinhos, tu vais ver no numerador. Qual é o maior número? O 16. Então, a boquinha aberta estará para o 16. E eu posso te afirmar que 2/4 é maior do que 3/8. Certo? Não precisei de desenho, simplesmente uma multiplicação cruzada. Mas temos mais uma forma de mostrar essas comparações de frações. Vejam comigo.
Sempre é importante em matemática nós falarmos o nome correto, né, dos símbolos. Não é maior e dizer outra palavrinha, ou se eu vou adicionar, coloco só, é de mais, é de menos. Não, utilizem a simbologia correta sempre em matemática. Feito? Agora eu vou dar 3 frações para vocês. 2 terços, 2 quartos e 3 oitavos. Ai, 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 aumentou a quantidade de frações para eu comparar. Será que vai dar certo? Tudo dá certo na matemática. É só prestar atenção nos detalhes. Eu preciso reduzir ao mínimo múltiplo comum. Vocês já devem ter ouvido falar no MC. Como eu reduzo esse mínimo? Eu pego os denominadores e vou fatorar, desmembrar em números primos. Então, 3, 4 e 8. Algum deles é par? Sim, então eu tenho tanto 4 quanto 8. Posso dividir por 2. Repito 3, porque não é divisível por 2. 4 por 2, 2. 8 por 2, 4. Posso novamente tentar pelo numeral 2. Então, vamos lá. Repito 3. 2 divididos por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Mais uma vez por 2. Repito 3, dá 1 e dá 1. E por fim, por 2 eu não consigo mais, posso ir pelo numeral 3, que dará 1, 1 e 1. Como eu resolvo? Multiplicamos todos os numerozinhos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Achei um denominador comum para todos. Vejam bem. 24, 24 e 24. Como eu faço isso? Eu divido 24 por 3. 24 divididos por 3, 8. Muito bem. 8 vezes 2, 16. A segunda fração, 24 divididos por 4, dá 6. 6 vezes 2, dá 12. 24 divididos por 8, dá 3. 3 vezes 3, dá 9. Tu lembras da dica que eu dei? Se os denominadores forem iguaizinhos, eu olho para o numerador, os números de cima. Aquele maior número será a minha maior fração. Entre 16 e 12, qual a maior fração? Qual o maior numerador? O 16. Então, boquinha aberta para o 16. Entre o 12 e o 9, qual é o maior número? O 12. Então, boquinha aberta para o 12. Então, é outra maneira de como eu encontro qual o maior número, qual a maior fração. E, por fim, se fosse ao contrário, prof. Se eu tivesse, na verdade, numeradores iguais. Então, por exemplo, 9 quartos, 9 terços e 9 meios. Vocês estão percebendo que os numeradores são iguais agora? Então, o que eu sei? Toda vez que os numeradores forem iguais, eu vou olhar para o denominador. O menor deles, o menor, será a maior fração. Então, qual é o menor deles? Qual o menor denominador? Neste caso, 2. Então, a maior fração será 9 meios. Entre 9 quartos e 9 terços, qual é o menor denominador? O 3. Então, 9 terços, eu posso dizer que é maior que 9 quartos. Certo? Ficamos entendidos? Então, trabalhamos equivalência de frações, que é escrever frações de forma diferente, mas que expressam a mesma quantidade. Depois, trabalhamos comparações de frações. Para eu comparar, eu preciso saber o que é maior, o que é menor e o que é igual. E vocês viram
os 3 modelinhos de como eu consigo fazer isso, tá bem? Tudo de bom para vocês, até a próxima aula, espero que tenham gostado, beijo e se cuidem! Tchau!